Olá, eu sou a Adriana Dorsa Kakihara e vou falar para vocês sobre o artigo propondo subsídios para o manejo regenerativo das águas, o caso da Bacia do Berabinha, São Paulo, SP. O artigo foi escrito por mim, pelo pós-doutorando Luciano Abamonte da Silva e pelo nosso orientador Otávio de Faria e Silva. Bom, o artigo, em resumo, aborda o problema das inundações e alagamentos na bacia do córrego Berabinha, com foco na adaptação e resiliência urbana. Como hipótese, ele traz que flexibilizar as dimensões exigidas para a desocupação das áreas de proteção ambiental dos cursos d'água altamente urbanizados eliminaria o risco e possibilitaria futura regeneração do córrego. A contribuição teórica primeira que ele traz é quanto à importância de compatibilizar a visão sistêmica regenerativa com a legislação ambiental para agilizar a mitigação dos riscos hidrológicos. A segunda contribuição teórica seria quanto à inovação de aplicar a lei de desjudicialização como ferramenta para solucionar conflitos ambientais, visando o restabelecimento das funções dos fundos de vale de maneira menos traumática. Como conclusão, nós trazemos que a proposta atende à urgência necessária de adaptação das cidades para as emergências climáticas. Bom, o problema em si, ele ficou evidenciado quanto ao alagamento ocorrido na Rua Gaivota com a Avenida Ibijaú no dia 8 de março. Arrastou o carro de uma senhora de 88 anos e a levou a óbito. No caso, ela acabou sofrendo um ataque cardíaco. Nessa ocasião, houve precipitação média de 63 milímetros em um pouco mais de uma hora e alcançou uma lâmina de água de 1,92 m no local, segundo o relatório da Secretaria de Infraestrutura Urbana do município. O córrego Uberabinha em si, ele está na cidade de São Paulo, na porção centro-sul da cidade, sobre a responsabilidade administrativa da subprefeitura Vila Mariana, que é essa área demarcada aqui, e dentro da bacia do córrego Uberaba, em amarelo. Esse em azul é o córrego Uberabinha. A bacia do Uberaba, em destaque aqui, apresenta essa mancha de inundação para a chuva de 100 anos, né? E já a bacia do Uberabinha, em destaque, ela está totalmente na jurisdição da subprefeitura Vila Mariana. Ela tem uma declividade média de 1,85%, tendo um desnível de 35 a 40 metros, sendo que a sua foz aqui, já no córrego Uberaba, alcança a altitude de 730 metros. Antigamente era uma região pantanosa, por isso nós temos a canalização do córrego Berabinha e canalizações paralelas auxiliares para drenar todo este pântano. Nessa bacia do Berabinha é onde fica a confluência da Rua Ibijaú com a Rua Gaivota. E exatamente neste ponto é o ponto crítico de alagamento de toda a subprefeitura Vila Mariana e foi aonde teve o incidente em 2023. Verificando-se as dimensões da canalização existente, percebe-se uma inconsistência em relação aos cadastros existentes nos registros da prefeitura, de acordo com o levantamento realizado pela CIURB e o levantamento em loco contratado pela própria prefeitura, que foi realizado pela empresa Era Técnica. Então, é possível verificar que, neste primeiro ponto, exatamente na Rua Ibijaú, na confluência da Rua Gaivota, nós temos uma redução de 1,4 metros quadrados de seção, onde
a vinda de dois ramais, ela se transforma em um ramal, tendo, portanto, esse estrangulamento. E o segundo ponto são 3 quadras adiante, na Travessa Jornalista com a Rua Twin, aonde eu tenho aqui uma redução de seção também de dois outros ramais para um único ramal. Então, são dois pontos aonde, existindo essa redução, favorecem ainda mais os alagamentos na região, e esses são os dois locais que mais alagam dentro da bacia do Uberabinha. As fotos canalização internamente, elas mostram que a tubulação é insuficiente para drenar a região. Assim, nós temos esses danos causados na laje superior da canalização do Uberabinha. Juridicamente falando, nós temos uma legislação que previa, já desde 1963, um plano de abertura de rua ao longo de todo o Uberabinha, desde o seu início na Avenida Ibirapuera até a sua foz na Rua Hélio Pellegrini. Entretanto, nas 2 quadras entre a rua Gaivota e a rua Inhambu, essa implantação de rolamento não foi concretizada, transformando-se em faixa de servidão ou viela sanitária. Então, essas transformações, elas levaram à ocupação dessas 2 quadras, como se vê nesse quadro 1, levando o córrego a circular por entre os prédios. Já no quadro 2, nós verificamos que o córrego está circulando realmente dentro e até no meio dos lotes particulares existentes, conforme registrado no GeoSampa, que é o portal da cidade de São Paulo. Já no quadro 3, nós temos a faixa que seria a área não edificante, a área de proteção ambiental do córrego. E no quadro 4, vem retratado a legislação final vigente atualmente do melhoramento viário previsto ao local, onde é possível se verificar que essas faixas, elas estariam passando dentro dos prédios e, portanto, a sua desocupação levaria à demolição dessas edificações para que pudessem ser reintegradas aí, cumprindo a legislação vigente. Então, hoje, apesar dessa legislação continuar em vigor, prevendo que essas faixas estivessem livres, nós temos um caso diferente. Nós temos o córrego passando aqui nas abaixo das áreas de lazer desses dois edifícios, que são o Oxford e o Stanford, entre a quadra Canário e Inhambu, que a gente pode ver aqui, na vista do edifício Stanford, é essa vista A, nós temos a área de lazer do edifício elevada em relação ao nível da rua. Ou seja, o córrego está passando aqui embaixo, um pouco abaixo do nível da calçada. E essa é a foto interna do edifício, onde nós temos aqui o córrego passando e aqui a laje da área de lazer. Já no edifício Oxford, nós temos também uma área de lazer elevada e o córrego passando aqui embaixo, um pouco mais para baixo do nível da calçada. Internamente, o edifício Oxford eliminou o entulho que a construtora havia deixado na entrega do prédio e fez uma laje, deixando totalmente limpo e desobstruído o local. E, inclusive, não dá para ver na foto, mas existe uma diferenciação no piso entre a laje do córrego e a laje feita posteriormente.
Aqui ao fundo, nós temos a, a comunicação, uma parede que separa o fundo do edifício Oxford do fundo do edifício Stanford. Já na outra quadra, aonde temos aqui o encontro da Ibijaú com a Canário, e a quadra se estende, com a Gaivota e a quadra se estende até a Rua Canário, nós temos primeiramente o edifício Butiás, que adentrou na faixa não edificante, onde passa o córrego, e também o edifício Cisne Branco, os dois aqui sob o córrego Ibijaú. Então, internamente, nós podemos ver essa parte dessa área de lazer do edifício Butiás e essa parte do estacionamento do edifício Cisne Branco. Externamente, passando pela via, é possível verificar um muro de fechamento dessa área final, e aqui é a Praça João Alves Meira. Bom, a desocupação de fato desses locais que encontram-se hoje ocupados, embora a legislação preveja que sejam reservadas essas faixas para o escoamento das águas e melhoramento viário, ela tem uma complexidade jurídica enorme. Por quê? A Prefeitura de São Paulo é muito grande. Esses imóveis, eles têm a propriedade dos seus lotes e, portanto, essas áreas onde passa o córrego estão registradas em suas escrituras, e os órgãos da prefeitura, eles não conseguem identificar com precisão quais são os limites que deveriam ser desocupados enquanto área pública. Então, esses processos, eles vêm se alastrando há mais de 15 anos na prefeitura. A gente tem processo autuado desde 2009, tem outros ao longo dessa viela sanitária desde 2005, e não encontram solução, porque cada órgão da prefeitura, aqui eu estou trazendo exemplo de dois, eles que são o Departamento de Defesa do Meio Ambiente e o Departamento de Desapropriações, eles não entram em consenso quanto à área pública e efetiva que deveria ser desocupada. Dado o incidente de 2023, o Ministério Público autuou uma ação civil pública para apurar o fato desse alagamento na Rua Gaivota até a Ibijaú, focando principalmente, né, entre a confluência da Gaivota e Ibijaú. O parecer final do Ministério Público conclui tratar-se de faixas não edificantes e não ocupação de áreas públicas, como constou nas intimações anteriormente aplicadas pela Prefeitura. Assim, vem se alongando essa discussão jurídica por uma questão de incompatibilidade na maneira como foram iniciados os processos fiscais, devendo, portanto, ser feitos novos processos, agora solicitando a desocupação das faixas não edificantes. O Ministério Público, ele salienta ainda que as faixas não edificantes protegem os corpos d'água e a sua obstrução contraria o artigo 2º, a linha A, item 1 e C da Lei 4.771 de 65, que era o antigo Código Florestal, fazendo com que as enchentes sejam inevitáveis nesse fundo de vale e, portanto, condena a Prefeitura do município de São Paulo a proceder à devida desocupação da área e restabelecer suas funções ambientais e urbanísticas no prazo de até 2 anos. Como o parecer foi dado em novembro de 2023, este prazo, então, finalizaria em novembro de 2025.
Atualmente, as tratativas passaram então da prefeitura e o proprietário viraram para tratativas entre o Ministério Público e a prefeitura visando solucionar o conflito. Bem, para agilizar esse processo de desocupação efetiva do local, e eliminar o risco às vidas, é que se encontrou nessa lei de desjudicialização uma possibilidade real de agilizar todo esse processo, com o menor impacto possível, trazendo ganho ambiental, ganho às vidas e ganho também aos moradores proprietários desses imóveis. Portanto, é, a sugestão é que se faça uma desocupação das faixas não edificantes em medidas suficientes e razoáveis para que se obtenha o restabelecimento imediato do escoamento superficial das águas precipitadas, preservando assim a infraestrutura das fundações e garagens dos prédios envolvidos, havendo o mínimo de demolição possível. E também essa proposta seria firmado um acordo intermediado pela Procuradoria-Geral do município com o reconhecimento do Ministério Público e perdão de todos os processos fiscais que vinham sendo mantidos contra esses proprietários. Bem, as faixas propostas aí para se fazer essa desobstrução seria na primeira quadra entre a Gaivota e a Canário, uma faixa no edifício Butiás de 2 metros de largura e 30 de extensão, sobresolo, pegando somente a lateral do seu jardim, e no edifício Cisne Branco, meia vaga de garagem, conforme foi mostrado no slide anterior, a vaga, nós pegaríamos meia vaga com a dimensão de 2,5 por 5,5, visando garantir o fluxo superficial das águas nessa área que tem uma parte já mapeada como área verde no Geosampo. Então, seria alargado esse espaço. Bem, já no subsolo dos prédios Oxford e Stanford, está sendo previsto a construção, a abertura de um túnel com altura de 1,5 m aproximadamente, que foi o que a gente conseguiu identificar em loco, naquela parede que divide entre os dois prédios, portanto, essa parede aqui. Então, nós teríamos essa possibilidade de fazer um túnel com 1,5 m de altura, 6 metros de largura e aí 100 metros de extensão, para que a água pudesse passar continuamente, partindo da calçada aqui da Rua Canário até a calçada da Rua Inhambu. Bem, a justificativa dessa proposta se deu a partir de um levantamento realizado anteriormente pelo prédio Jardim dos Butiás, que fez a contratação de um estudo com um projeto para que realmente se restabelecesse o fluxo das águas quando eles construíram o seu prédio. Então, esse corte longitudinal apresenta a faixa não edificante na quadra entre a Canário e Ambu, onde existe realmente essa obstrução mais crítica dos dois prédios que construíram suas áreas de lazer acima do córrego. Então, aqui nós temos a Canário, aqui nós temos a Iambu, e aqui fica evidenciada a possibilidade de passar, então, de realizar uma abertura para que seja passada as águas de uma via na outra, restabelecendo este escoamento superficial. Bem, esse escoamento é o ponto essencial para que se possa realmente fazer a desocupação desse trecho aqui no fundo de vale, né? E com isso possibilitar a regeneração de todo esse curso do córrego Beirabinha e assim garantir uma maior adaptação e resiliência
de todo esse fundo de vale às mudanças climáticas. Bom, agradeço a, pela possibilidade de fazer essa apresentação e deixo aqui os nossos contatos, caso vocês tenham interesse em nos procurar. Muito obrigada.